Oi pessoal, aqui é o Elbi. A gente vai estar falando hoje sobre centríolos. A gente está vindo aí em vários módulos tratando de diferentes organelas e a gente vendo como todas elas estão interligadas. No último a gente viu microtúbulos, a gente viu citoesqueleto e a gente viu o quanto isso está interligado ao funcionamento de outras organelas e o papel desempenhado por outras organelas na célula. Agora a gente vai ver mais um que tem tudo a ver com os microtúbulos também e aquilo que a gente viu no módulo anterior, que são os centríolos. Gente, centríolo a gente aprendeu que são aqueles conjuntinhos, aquelas duplas ali, aquela organela sempre aos pares, de tubinhos, de estruturas formadas de tubinhos. Isso que a gente aprendeu lá atrás. Então vamos complementar um pouco essa informação aqui. Os centríolos, então, eles estão sempre aos pares ali na célula. Eles estão numa região que a gente chama de centrosfera. A centrosfera é o lugar onde o centríolo está. E eles são formados por conjuntinhos, são cilindros mesmos, formados por 27 microtúbulos. E esses 27 microtúbulos, eles estão agrupados em feixes paralelos. Como que isso... E os centríolos, esses feixes paralelos estão ali de 3 em 3. Então eu tenho 9 microtúbulos de 3 em 3, 9 conjuntos de 3 microtúbulos agrupados de cada vez. Só que eles fecham isso formando um círculo, mas não é fechado, como eu penso no microtúbulo, como se fosse um PVC. Eu tenho os tubinhos formando esses feixes, e esses feixes gerando um círculo, e esse círculo você tem 2, onde eles ficam perpendiculares, um em relação ao outro, ali do lado do núcleo, esperando a célula entrar em divisão. E a gente aprendeu que o centríolo, ele comanda a divisão celular. Não é assim que a gente aprendeu lá atrás? Ele faz parte do processo de divisão celular. Isso aqui é um esqueminha de como é o centríolo. Você tem de 3 em 3, formados por microtúbulos, e esses conjuntinhos eles estão ligados entre si, formando essa estrutura circular. Ok? Cada célula tem 2 centríolos, e eles estão perpendiculares um ao outro ali. Você vê essas estruturas, eles estão ligados, eles não se soltam, mas eles não têm microtúbulos centrais. Os centríolos têm só os conjuntinhos em volta, formando essa estrutura. Isso aqui é uma foto, de novo, de microtúbulos, de centríolo. Um de lado e outro em pé, ok? Você não vai encontrar centríolos nos vegetais superiores. Você vai ver em algas e fungos. Então, essa estrutura, ela está ali no restante dos organismos para desempenhar o papel que a gente aprendeu de trabalhar, de atuar no processo de divisão celular. Mas como que isso vai acontecer? Durante a mitose, o centríolo ele vai se duplicar. Então, aquela dupla de centríolos ali, aquele par, ele vai se duplicar. E ao se duplicar, ele vai migrar para os polos da célula. A célula está sofrendo mitose, divisão, ela vai virar 2. Né? A célula já está o dobro de tamanho, com o dobro de material genético, com o dobro de material do citoplasma, tudo. Ela já tem o tamanho suficiente, adequado para poder se dividir e virar 2. O centríolo, quando a célula recebe o sinal de que pode já entrar no processo de divisão, centríolos se duplicam e migram para os polos. E quando ele migra para os polos, a partir dele vão surgir as fibras do áster, aquelas que a gente conhece, que partem do centríolo para poder buscar os cromossomos lá no meio e separar metade para cada lado. Ok? Partem do centríolo. As fibras do áster, como a gente viu no módulo anterior, são fabricadas de microtúbulos. Os centríolos são fabricados de microtúbulos. Do mesmo jeito que eu falei de várias organelas atrás, que todas são bicamada lipídica envolvendo algum conteúdo proteico, etc. e tal, aqui nós estamos falando de microtúbulos que eles entram com a união deles, do formato deles, eles desempenham papéis diferentes. Centríolos, então, eles estão ali de 3 em 3, né? Fechando aqueles círculos, eles migram para os polos da célula e deles vão ser formados as fibras do fuso, o áster, que vão desempenhar o papel de dividir as coisas lá na mitose. Portanto, é por isso, porque deles se formam esses feixes, é que a gente aprendeu que os centríolos, eles estão, entre aspas, comandando a divisão celular. Ok? Mas eles estão participando, na realidade, do processo de divisão celular, formando as fibras do fuso, do áster. A gente viu também no módulo anterior que os centríolos, eles entram na composição dos cílios e flagelos.
Olha só, eu mostrei essa figura no módulo anterior, que existe uma membrana plasmática e ela faz uma volta em volta de um cílio e de um flagelo, que é formado de microtúbulos, ok? Portanto, os cílios eles estão empurrando ali, essa estrutura de microtúbulos está empurrando a membrana para formar o cílio e o flagelo. Dentro de um cílio, a gente viu o conjuntinho de pares de microtúbulos com um par central. Esse é um cílio, esse par central está ali gerando movimento. Os centríolos são trios de microtúbulos sem o par central, né? Aqui, ó, no encaixe do cílio do flagelo, na membrana plasmática, existe uma partezinha dura e proteica que é chamada de placa basal. A placa basal é o lugar, é o limite ali entre o interior da célula e o exterior da célula no que diz respeito ao cílio flagelo. De onde nasce o cílio flagelo? Aqueles túbulos, esses microtúbulos, eles estão presos nessa placa basal. Abaixo dela, você tem estruturas parecidas com os centríolos, que estão de 3 em 3, os túbulos, se prendendo nessa placa basal, que é o corpúsculo basal. Então, o corpúsculo basal dos cílios e flagelos, eles são formados pelo centríolo. Aqueles tubinhos de 3 em 3 vão formar essa placa de cada cílio de cada flagelo. E da placa basal para fora, eu tenho a estrutura do cílio flagelo de tubinhos de 2 em 2. Os centríolos são de 3 em 3, entre aspas, seria o esqueleto do cílio e do flagelo, seriam esses tubinhos de 2 em 2. Da placa basal para frente, você tem uma mudança de estrutura, tudo feito pelo mesmo material. Da placa basal para fora, você tem o par central que ajuda na movimentação. Da placa basal para dentro, você tem de 3 em 3 como centríolo, que serve como âncora para poder prender aquele cílio, aquele flagelo ali na célula, ok? Isso tudo formado pelo centríolo. Então, gente, pensando em cílio e flagelo são essas projeções que vão fazer ali a movimentação celular. Eles precisam se mover, eles precisam daquele par central e aquela estrutura daquela forma para poder gerar o movimento, e esse movimento é necessário para a célula. Mas o cílio flagelo ele não está solto na membrana ali ao ponto dele arrancar e sair, ele está preso e ancorado pelo corpúsculo basal, ok? Pensando nos organismos, você tem flagelos um número menor, mas eles são maiores. E cílios, você tem um número bem maior de cílios, ok? Só que de tamanho menor. Pensando na estrutura, cílio e flagelo tem a mesma, par central e aquele circular de pares de microtúbulos, ok? Não esqueçam da informação que eu falei lá atrás, no módulo anterior, em volta de cada um você tem uma membrana plasmática envolvendo. Por quê? Porque essa estrutura formada lá, corpúsculo basal, semelhante ao centríolo, placa basal, onde ele vai se prender. Dali para fora, aqueles conjuntinhos aos pares de microtúbulos empurraram a membrana formando o cílio e o flagelo. Não esqueçam disso daqui, ok? Você vai encontrar essa variação de cílios e flagelos em estruturas no nosso organismo ou em organismos. Você pode ter nos micro-organismos, por exemplo, em bactérias, em algas e protozoários, cílios e flagelos desempenhando o papel de movimentação, de movimento do próprio organismo. Você pode ter no nosso organismo, por exemplo, nos flagelos de espermatozoide. Ele está gerando o movimento de uma célula, de um gameta que está indo fecundar, desempenhar o papel de fecundação, fecundar um óvulo. Mas você pode ter também, no nosso organismo, células que têm especializações como cílios. É tudo desse jeito que a gente viu, toda essa estrutura por dentro como a gente viu. Se você olha, por exemplo, as vias respiratórias, por que que quando você está resfriado, quando você está gripado, quando você está com alguma secreção, você começa a ficar... porque toda hora está chegando na sua garganta alguma coisa, tem sujeira chegando ali na sua garganta, o conteúdo que está vindo ali dos seus pulmões, aquela secreção que está lá, ela vem sendo empurrada para cima pelos cílios, o movimento deles é necessário. E aquilo vem sendo empurrado, trazendo para sua garganta para você jogar aquilo fora, para limpar seus pulmões. Aquilo está sendo feito por cílios e flagelos. Então não é uma estrutura à parte. As células, elas estão ali, a membrana delas está se prolongando em volta de cada um desses cílios e todos eles fazendo o mesmo movimento, empurrando para onde tem que levar aquela secreção que precisa sair. Ok? Por hoje é só.